Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estamos? Ontem, como eu falei, domingo, a gente fez a live de domingo no sábado de noite. Nós estamos perto do encontro de jovens com Cristo. Então tem um monte de atividades que a gente tem que fazer domingo de manhã, domingo de tarde, Então já viu, Domingo ficou um dia mais apertado ainda. Já não era muito apertado, já era por demais apertado, agora está muito, muito apertado. Mas tudo bem, é assim mesmo. Domingo que vem eu nem sei como vai ser. Porque afinal de contas é eleição. E lá na nossa igreja matriz, o TRE pediu o salão paroquial. Então vai ter sessão eleitoral lá na nossa igreja, Mas assim, é tranquilo, porque o salão paroquial num canto, a igreja no outro, não vai ter confusão, não vai ter problema, um não atrapalha o outro, Mas é sempre um dia mais movimentado, com mais coisa, Então a gente tem que se organizar melhor, A gente vai ter que fazer as coisas direitinho, mas isso é fácil. O evangelho de hoje é um evangelho muito interessante. Um evangelho que vale a pena. Entrou alguém que é... Ô, Ângelo! Boa noite, paz e bem. Aliás, deixa eu esclarecer já uma coisa para quem tem dúvida. Bernardo, dia de São Cosme e Damião. Ô, Chaque, boa noite, paz e bem. O dia de São Cosme e Damião é hoje ou é amanhã? Vamos lá. O que acontece? Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, se celebrava São Cosme e São Damião dia 27, Só que no Concílio Vaticano II, a gente acrescentou a festa de São Vicente de Paulo. E aí você tinha uma coincidência de duas festas, que são festas relevantes, no mesmo dia. Como a gente sabe muito bem que dia morreu São Vicente de Paulo, mas a gente tem alguma dúvida que dia morreram São Cosme e São Damião, a igreja achou por bem transferir São Cosme e São Damião para o dia 26. Então, a igreja celebra São Cosme e São Damião dia 26 de setembro, ou seja, hoje. E amanhã celebra São Vicente de Paulo, no dia 27. Ao contrário do que as pessoas pensam, ambos as festas estão ligadas ao cuidado com os miseráveis, Então, elas têm uma certa relação, então é até melhor que se celebre em 2 dias seguidos para que a gente possa dar mais cuidado para essa celebração, para essa realidade daqueles que são miseráveis, que precisam da nossa atenção. Chaque, Ângelo, como é que vocês estão? Daqui a pouco está começando a 35, a gente vai fazer a nossa celebração, para fazer a leitura. Mas quem tiver tempo, quem tiver possibilidade, vale a pena ler a primeira leitura de hoje, que é o início do livro de Jó, e que tem uma 21 e 22, os versículos 21 e 22 do primeiro capítulo, e tem uma fala muito interessante, Chaque, estou ótima, prestando atenção. Maravilha, Chaque. Se você quiser dar uma opinião, falar alguma coisa durante a live, está liberado, hein? Aqui é livre. A gente está aí para refletir junto. Aqui não é um monólogo. Aqui é uma conversa. Então, se quiser dar suas opiniões durante a live, estamos aí, tá? Chegou a hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse: quem receber essa criança em meu nome, e quem me recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está ao vosso favor. Palavra da salvação. Eu estava aqui fazendo a leitura, o Ângelo comentou: sou devoto dos santos. Oh, que coisa boa, Ângelo, parabéns, são dois santos maravilhosos, né? Médicos de profissão, pessoas dedicadas às crianças, aos frágeis, a devoção muito bonita, Ângelo. E quem entrou aqui na live, né, o Robson Leite. Boa noite, Robson. Paz e bem. Sabe, pessoal, essa leitura é muito interessante. Principalmente se você der um pulinho aqui na primeira leitura, que é o início do livro de Jó. E a ideia do livro de Jó é o seguinte: Deus fala, não, Jó é um homem muito devoto. E o diabo fala assim: ele é devoto só porque você fez tudo de bom para ele. Se você tirar as coisas boas dele, ele vai praguejar contra você. E aí você tem uma sucessão de perdas terríveis. Ele perde todos os bens dele e perde todos os filhos e filhas. São 4 notícias que chegam para ele seguidas. Não tem nem intervalo entre essas notícias. E aí, qual é a reação? Porque Jó é um pouco de cada um de nós, né? Quanto de nós não vive falando, às vezes, ou alguma vez já falou: eu fiz tudo que Deus pede para fazer, eu sigo todas as normas da religião, e mesmo assim eu sofro. Ou assim, a pessoa fala: pô, depois que entrei na igreja eu estou sofrendo mais. Quantas vezes vocês já ouviram isso? E a fala de Jó é uma fala assustadora, porque quando ele recebe as 4 notícias, ele rasga as vestes e fala o seguinte: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa inacreditável, né? Minha esposa que está aqui do lado falou assim: Nossa Senhora, né? Deus tudo me deu, Deus tudo me tirou, louvado seja Deus. Óbvio, pessoal, é óbvio que Deus não tira nada de ninguém, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas na cabeça do judeu da época, essa era a visão. E aqui está a nossa primeira pista para hoje. Jó não compreende perfeitamente as coisas. Jó não entende direito o que está acontecendo com ele. Sabe? Até me lembra um colega meu da época do BBS. Ele morava na Inglaterra. O pai e a mãe pegaram Covid e ele teve que enterrar o pai, porque ele veio para cuidar do pai. O pai foi internado. Ele veio para cuidar do pai. Quando ele chegou no Brasil, o pai tinha morrido.
E ele sozinho, muito abalado, né? Ele tinha pedido a minha ajuda para eu entrar em contato com os médicos, eu entrei, tinha conversado, e ele falou assim, Bernardo, eu vou ter que enterrar meu pai. E eu virei para ele, cara, eu vou me encontrar com você. E fomos lá no cemitério. E eu estava no cemitério com ele quando chegou a notícia que a mãe dele, sabe, ele ficou muito abalado. Coisa assim, terrível. Mais ou menos é o que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo de uma hora para outra. E na cabeça de Jó, se ele perdia era porque Deus castigava ele. Na época de Jó isso era comum, na época de Jesus isso era o raciocínio. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim. Inclusive eu oriento o pai e a mãe a nunca dizer não faz isso que Deus castiga. Porque Deus não castiga ninguém. Deus é amor e misericórdia. Jesus veio ao mundo para nos salvar e não para nos condenar. Deus não veio ao mundo para nos julgar, e sim para nos salvar. Mas aqui tem a grande pista. Mesmo não entendendo direito, mesmo não compreendendo tudo, mesmo, eu arrisco dizer, com a fé abalada, Jó prefere seguir com Deus. Mas, Bernardo, por que isso é importante? Porque a gente tem que vir aqui agora no Novo Testamento. E quando eu vejo o Novo Testamento, a gente vê uma situação muito comum na vida da gente. A briga pelo poder. Né? Eu quero ser o maior dos discípulos, eu quero ser o mais poderoso. Né? E vamos nos lembrar que a tentação de Adão e Eva foi a tentação do poder. Eles desobedeceram porque eles queriam ser iguais a Deus. Foi essa a oferta do diabo. Então os discípulos aqui, eu sou melhor, eu sou pior, eu sou o mais isso, o mais aquilo, mais ou menos como a gente vê, né, quando está alguém para perder a chefia, ou até mesmo na igreja. Não, eu mando de você porque eu sou diácono, tá entendendo? Eu sou melhor que você, eu sou diácono. Né? É capaz de ter eu sou diácono há mais tempo, então eu sou melhor que você. É a tentação do poder. E aí, sabe, Jesus faz uma coisa absolutamente desconcertante. Ele pega uma criança. Mas, Bernardo, por que isso é desconcertante? Vou explicar para você. Na época de Jesus, criança não era contada como gente. Sabe, meio que criança quase não era um ser humano. Só para vocês terem uma ideia, em guerras eram comum ter tropas de criança. Manda essas crianças para lá para atrair o inimigo. Né? Tá entendendo? Afinal era mais fácil assim, perder umas crianças era melhor do que perder um cavalo. A lógica das pessoas era essa. Aliás, as tropas de crianças eram chamadas de infantarias, que nem tem hoje em dia no exército. Né? Continua lá. Na cabeça do judeu da época, a criança não era valiosa, a criança não era para ser respeitada. Então, Jesus traz aquele que não é para ser respeitado, aquele que não tem valor. É por isso que ele faz, se alguém quer ser grande, seja o menor entre vós. Não é a força, não é a autoridade, não é o poder que vai lhe dar importância. Tenho certeza que os discípulos tiveram dificuldade de entender isso. Bernardo, mas eles eram homens de fé, sim, mas a cultura e a razão deles falava contra aquilo. Não é fácil a gente aceitar o Evangelho. Conversão não é você dizer que é católico, você dizer que é batista, você dizer que é metodista. Não. Conversão é você mudar a sua forma de ver a vida à luz do Evangelho. Então, se a pessoa é racista, ela precisa se converter, ver à luz do Evangelho que todos fomos criados à imagem segundo a semelhança de Deus, e
por isso todos são iguais. Se a pessoa é machista, ela precisa se converter e ver que homem e mulher ele os criou. Se você olhar com cuidado, com clareza, a palavra Adão não designa um homem, e sim um ser humano. Então, Deus não criou o homem e depois criou a mulher. Deus criou o ser humano. Bernardo, deixa de coisa lá. Vem você com isso. De onde você tirou essas coisas? Está aqui, ó, pessoal. Está aqui, ó. O que é o homem? Da Pontifícia Comissão Bíblica, lá do Vaticano. Tá? É documento da igreja. Está escrito isso aqui. Não é invenção minha, não. Porque de vez em quando eu falo umas coisas, as pessoas acham que eu estou inventando. Tá? Tá em português, inclusive. Tá? Se alguém tiver dúvida, me fala que eu mando o textinho para a pessoa ver. Esses discípulos entenderam? Não. Mas eles olharam assim mesmo sem entender. A gente vai seguir com Jesus. Estar com Jesus do que não estar com Ele. Mesmo não entendendo direito, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, eu quero estar com Jesus. E aí vem a confusão total. Porque João, discípulo amado, o cara que é bom, escrever um evangelho, tá? Avisa. Olha, eu encontrei um sujeito aí, ele estava expulsando os demônios, mas ele não é da nossa patota, não é dessa quebrada aqui, não. Mandei ele parar com isso. Contando vantagem, né? Achou que estava certo. E Jesus falou para ele, não faz isso não, meu filho. Porque se você não está contra nós, se a pessoa não está contra nós, ela está ao nosso favor. Sabe, isso é o inverso do que o mundo te ensina. O mundo te ensina o seguinte, se você não está comigo, você está contra mim. O mundo ensina claramente isso. E nós estamos vivendo isso. Se você não concorda comigo, você está errado. Você é terrível. Você é meu inimigo. E quanta gente pensa assim, quanta gente fala que tem que ser assim, quanta gente prega o ódio. Fulano não é católico, então ele não presta. Fulano não acredita em Cristo? Não, então não vale nada. Fulano discorda de mim? Discorda, então vai para o inferno. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensina exatamente o oposto. Jesus diz o seguinte, a menos que a pessoa seja contra você, a menos que a pessoa seja a seu inimigo, que a pessoa queira te destruir, a menos que seja isso, qualquer outra situação, a pessoa está contigo. Bernardo, mas a gente não concorda plenamente em tudo. Não tem problema, ela está contigo. Bernardo, mas sabe o que é? Eu e ele temos uma discordância aqui grande, mas ele se opõe a você. Ele quer a sua destruição. Não, Bernardo, então ele está contigo. Às vezes, a gente tem situações onde as pessoas não concordam em tudo. Mas existe um termo comum entre essas pessoas, e se o termo comum existe, ela não está contra você. E se ela não está contra você, ela está contigo. Bernardo, mas isso é muito pesado. Isso é muito difícil de fazer, concordo. É hora de você fazer a sua escolha. É hora de você escolher estar com Deus ou não. Essa é a escolha que os discípulos tiveram que fazer. Foi difícil? Muito. Mas eles fizeram. Essa foi a escolha que Jó teve que fazer num momento de profundo sofrimento. Mas ele fez. É a hora. Essa escolha também foi feita por Maria Madalena.
Maria vai lá anunciar a minha ressurreição. Ela sabia que ninguém ia dar atenção para ela. Mas ela foi assim mesmo. Sabe, pessoal, às vezes a gente tem que olhar para os nossos defeitos, os nossos limites e nos converter. Dizer claramente, eu não consigo compreender plenamente isso, eu tenho dificuldade de aceitar plenamente isso. É muito dura essa palavra. Tudo bem. Sabe, escolhe ficar com Deus. Bernardo, mas eu vou ter dificuldade. Deus reconhece a sua dificuldade. Deus olha o seu esforço e fala assim, que bom, ele está fazendo isso. Que bom, mesmo com toda a dificuldade, ela está seguindo comigo. Sabe, Deus quer que você siga com ele. E Deus reconhece que às vezes, seja pela sua formação, seja pela cultura que você vive, seja por tudo que te ensinaram até hoje, que é difícil você mudar. Mas a sua proposta de seguir com ele e ir mudando aos poucos já é suficiente. Como eu sempre digo, é difícil caminhar com Jesus, mas vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? Ângelo, Schack, Robson, né? Vocês estão aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Né? Outras pessoas irão ouvir essa live, ver essa live, espero que possam aproveitar, tá? Né? Ah, Bernardo, eu estou com dúvida, eu não concordo com isso que você falou. Se você está agora online, está na hora. Pode questionar, se quiser, eu abro até para você aparecer, tá? Se você está vendo depois, olha, Ângelo está mandando um amém. Ângelo está mandando um amém com a autoridade que hoje é dia de São Cosme e São Damião, entendeu? E ele é devoto deles. Se você está ouvindo depois e não concorda comigo, manda uma mensagem, tá? Manda uma mensagem assim, Bernardo, concordo, mas acho que isso aqui não está bom, você não explicou direito, né? Só peço assim que não aconteça o que aconteceu hoje de manhã, que eu tive que apagar alguns comentários a respeito da reflexão que eu fiz sobre o Evangelho, porque teve algumas pessoas que foram, como vou dizer, descorteses, né? Foram assim, se excederam. Aí a gente tem que apagar, porque eu não vou ficar postando espaço para gente que fica fazendo esse tipo de coisa, né? Entendeu? É lamentável, mas fazer o quê? Né? Às vezes a palavra de Deus dói mesmo, acontece. Né? Mas o problema não é a palavra de Deus doer, a palavra é como você reage a isso. A palavra de Deus doeu, que bom ela mexeu com você, isso é importante para a sua vida. Né? Ângelo, mal educadas, Ângelo, foram ofensivas. Tá? Faz parte da má educação. Né? Mas eu não me preocupo com isso, não. Tá? Não vi nada que seja problemático. Né? Então tá tranquilo. Mas como eu estava falando, se a palavra de Deus mexeu, balançou com você, tá, às vezes é difícil mesmo, mas é bom. É um momento que você pode mudar a sua vida. É um momento que você pode aproveitar para se tornar uma pessoa melhor. Né? E às vezes a gente tem que dar uma de Jó, né? E tocar em frente. Eu garanto. Toda vez que a palavra de Deus te balançar, se você aproveitar esse momento, você vai crescer muito na fé, vai se tornar uma pessoa muito melhor. Bom, vou terminar por aqui, me despedindo, deixando a minha bênção e marcando um encontro com você amanhã às 19h30. Tá? Vou terminar com uma bênção
com a intercessão de Cosme e Damião, duas pessoas fantásticas, duas pessoas maravilhosas, dois santos da igreja, e que nossos irmãos das religiões afro, como não podiam rezar para as entidades deles, rezavam para as entidades deles usando as nossas imagens. Pessoal, eles não estavam contra nós. Então eles estavam conosco. Mas o entendimento errado criou todo esse mal. Não vamos continuar no mal. Vamos viver no bem. Receber os nossos irmãos e as nossas irmãs de outras religiões com amor, carinho e cuidado. Tá? Aprendam com o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Cosme e Damião. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em frente. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.